Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar de um livro muito importante para nós nesses últimos dias, a Bíblia, a Palavra de Deus. A Bíblia está toda completa, bonitinha como nós temos hoje, dividida em capítulos e versículos. Levou cerca de 1500 anos e o interessante é que a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores, a maioria homens, entre eles mulheres. E o interessante é que a Bíblia ela não tem discordância. Um autor concorda com outro autor. Mesmo vivendo em tempos diferentes, culturas diferentes e povos diferentes, muitas vezes distante um do outro aí de 100, 200, 300 anos, 1000 anos de diferença, e os autores concordam todos, não há uma discórdia na Bíblia. Pode até parecer que tem, mas se você estudar profundamente você vai ver que uma coisa concorda com a outra. Quase todo o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo em grego, e há também algumas partes da Bíblia que é escrito no aramaico. A Bíblia é dividida praticamente no Antigo e no Novo Testamento. Ela contém 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Bom, vamos ao estudo agora da Bíblia. Em João capítulo 8, verso 32, Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Em João 17, 17, Jesus disse: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Mas aí vem a pergunta: como que eu vou saber a verdade? Estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Então nós vamos ver alguns textos da importância que Jesus dava também para as Escrituras. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus diz: "Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." Então Jesus ilustrou que é a importância da gente examinar a Escritura, porque através da Escritura nós podemos ser conduzidos à vida eterna. E a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, dá testemunho de Jesus. Em Mateus 22, verso 29, Jesus disse: "Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus." Então, muitas pessoas hoje andam no erro, andam errada por falta de conhecimento. Não o conhecimento comum que o mundo tem hoje, mas o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da Escritura, da Bíblia. Então precisamos hoje sair do erro. Como fazer isso? Estudando mais a palavra de Deus. Precisamos dar crédito à palavra de Deus. Jesus disse que ia surgir falsos cristos, falsos pastores, que com os seus enredos, com os seus enganos, iam levar muita gente atrás deles. Por isso a importância de estudarmos a Bíblia, para não sermos enganados com a mentira misturada no meio da palavra de Deus, com textos interpretados erradamente das Escrituras. Então, para nós andarmos no caminho correto, para seguirmos o direito, precisamos ter conhecimento da Bíblia. E o interessante que podemos notar é que a Bíblia na época de Jesus, ela não continha o Novo Testamento, era só o Antigo Testamento, que era formado pelo livro chamado de Moisés, que era o Pentateuco, e também os outros profetas. Como eu posso provar que Jesus usava o Antigo Testamento para ensinar os discípulos e para pregar as verdades da Bíblia? Porque na época dele não tinha o Novo Testamento escrito. O Novo Testamento foi escrito cerca de 20 a 30 anos depois que Jesus morreu. Então veja bem, em Lucas capítulo 24, verso 25, 26 e 27, e o verso 44, Jesus disse o seguinte: "Então lhes disse Jesus: Honesto e tardo de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir Jesus lhes disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Portanto, nós vemos aqui Jesus usando o Antigo Testamento para instruir os discípulos a respeito da palavra de Deus, do que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Então, muitas pessoas hoje cometem o erro de não estudar o Antigo Testamento.
pois dizem que só o Novo Testamento basta, que o Antigo Testamento ficou no passado, mas isso não é verdade. Se fosse assim, Jesus não teria ensinado para os discípulos o Antigo Testamento, ele não teria pregado o Antigo Testamento para as pessoas à sua volta. Muitas pessoas deixam de compreender completamente o Novo Testamento por falta de estudar o Antigo, pois um testamento completa o outro. Tem coisas do Antigo Testamento que só podemos compreender que está revelado no Novo. Tem coisas do Novo Testamento que só podemos compreender que está revelada no Antigo. Então esses dois testamentos, o Antigo e o Novo, devem ser estudados juntos e não pode haver divisão e separação entre eles, pois todo esse conjunto faz parte da palavra. Muitas pessoas nos desculpam para não estudar a Bíblia. Alguns dizem: a Bíblia é papel, é um livro qualquer. Você pode escrever o que você quiser no papel. É verdade. Mas nenhum ser humano consegue escrever um livro como a Bíblia. Principalmente que não há divergência nos seus autores. Por cerca de 40 autores, entre homens e mulheres, em épocas diferentes, culturas diferentes, e não há divergência, só Deus poderia usar isso. Você pode pegar uma pessoa, por exemplo, e escolher um tema. Pega 10 pessoas, escolha um tema e fala assim: eu quero que vocês falem sobre o amor. Vocês acham que todos eles vão falar a mesma coisa? De maneira nenhuma. São pensamentos divergentes, vai ter controvérsias, vai ter conflitos. Nem todos vão falar a mesma linguagem, mas isso não ocorre na Bíblia. Apesar de culturas e épocas diferentes, autores diferentes, eles concordam plenamente um com o outro. Não há divergência nas escrituras. Além do mais, a Bíblia é um livro que tem mudado a vida de pessoas. Pessoas que roubavam, deixaram de roubar, matavam, deixaram de matar, eram drogados, deixaram de usar droga, eram viciados, bêbados, têm mudado sua vida. Milhares e milhares de vidas têm sido transformadas, pessoas que se prostituíam, deixaram de prostituir, e etc. A Bíblia tem transformado a vida de pessoas. Nenhum livro comum da Terra pode fazer o que a Bíblia tem feito na vida de milhões de pessoas. Sem falar que a Bíblia é um livro que fala desde o passado, desde a criação, fala para o nosso presente hoje e também fala para o futuro. Não existe um livro no mundo que revele o futuro. A Bíblia revela o que está acontecendo hoje no presente e revela para nós o que vai acontecer no futuro. Nenhum livro na Terra escrito por ser humano tem esse poder e essa capacidade de fazer. Só Deus pode fazer isso. Portanto, o próprio Pedro, ao interpretar com homens que também não estavam dando crédito à palavra de Deus, não acreditava que uma palavra inspirada por Deus, ele escreveu. Em 2 Pedro, capítulo 1, o verso 21, Pedro escreveu: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Então nós vemos aí o próprio Pedro dando testemunho que não foi criado por vontade humana. A Bíblia não é uma fábula onde é expressa a ideia humana, não. A Bíblia é um livro onde é expressa a vontade de Deus, escrito pelo humano, mas é a vontade de Deus. O Espírito Santo inspirou todos os profetas, tanto do passado e como na época de Cristo, na época dos discípulos. Por isso não há nenhuma controvérsia, nenhuma discórdia. Por isso que um livro concorda com o outro, porque foi um só Espírito, o Espírito de Deus, que inspirou os homens a escrever as Sagradas Escrituras. O estudante da Bíblia recebe alguns benefícios. Pelo menos em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, 16 e 17, ele diz o seguinte: e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vemos aqui Timóteo dizendo, Paulo dizendo, escrevendo a Timóteo, que desde a infância ele sabe a escritura. Então é muito importante nós, os pais, os responsáveis pelas crianças, ensinarem desde pequeno a eles terem gosto pela palavra de Deus, a estudar as escrituras, porque eles vão se tornar sábios. Sábio que sábio para o mundo não, sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Todo livro é inspirado por Deus, não é só o Antigo Testamento, não é só o Novo Testamento, não é só parte da Bíblia, que algumas pessoas dizem o seguinte: eu creio em uma parte, nessa parte não creio, eu creio no Antigo, no Novo não creio, ou eu creio no Novo, não creio no Antigo. Mas o apóstolo é claro, toda a palavra é inspirada por Deus, toda ela, tanto o Novo como
o Antigo Testamento, tudo junto. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar o homem na justiça, a fim de que ele seja aperfeiçoado e perfeitamente habilitado para toda boa obra, que é a vontade de Deus. Então esses são alguns benefícios que nos traz: sabedoria, esperança, fé, aperfeiçoamento para sermos pessoas habilitadas na prática de toda boa obra. Em Mateus capítulo 13, Jesus contou uma parábola muito interessante para nós, que é a parábola do semeador. Então ele disse o seguinte, capítulo 13, verso 1: Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comê-lo. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus conta essa parábola ilustrando que existe 4 tipos de pessoas, 4 tipos de reações quando as pessoas escutam a palavra do reino de Deus. A primeira é comparada à semente que foi lançada à beira do caminho. Então, à beira do caminho, porque quando a pessoa passa, o ser humano passa, aquele caminho fica assolado, a semente cai, mas não aprofunda na terra. Então fica muito fácil das aves virem e comer a semente. Ela representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, ficam até felizes, até alegres de ouvir a palavra de Deus. Mas vindo as aves, que é representado pelo maligno, arrebata aqueles pensamentos, aquela semente que caiu naquele solo que está duro, que a semente não consegue entrar, porque o coração da pessoa está duro demais. E facilmente Satanás arrebata e tira a semente do Evangelho, a semente que ele levar para a salvação. Tira a palavra de Deus da sua mente com maior facilidade, porque o seu coração está endurecido pelas coisas desse mundo. Então a segunda semente, ela caiu em um solo rochoso. A semente até cresceu rápido, porque a terra não era profunda, tinha a rocha por baixo. Representa aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria, que a semente começa a crescer, a brotar. Mas assim como o sol aquece a semente por cima e aquece a rocha por baixo, e a rocha então cozinha as raízes da semente, a semente morre, não frutifica, não cresce. Assim é as pessoas que recebem a palavra de Deus. A terra até é boa, mas por baixo está com a pedra, está duro, está assolada. Vem então a perseguição, a injúria, e essas coisas então levam a pessoa a descrer da palavra de Deus, a abandonar a palavra de Deus, né? Quando vem a angústia, a perseguição, eles se escandalizam, eles são cristãos de pouca duração, não conseguem enfrentar os problemas, as dificuldades, não perseveram, e facilmente então essa semente morre, e eles abandonam a palavra de Deus, abandonam o caminho. Outra semente é a que foi caída entre os espinhos. A terra até boa, produz, diz que a semente cai ali nessa terra, ela cresce, começa a crescer, só que também crescem os espinhos. Esse espinho cresce mais do que a semente do evangelho que foi plantada e tampa essa plantinha e sufoca a plantinha, e a plantinha morre. Então essa aí representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que eles querem até fazer a vontade de Deus, mas os cuidados dessa vida, os desejos, a ambição, as riquezas, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas deste mundo acaba atrapalhando, sufocando a palavra de Deus, e essa semente morre, não consegue frutificar. A terra até boa, é produtiva, mas as coisas do mundo crescem mais no coração dessa pessoa do que a palavra de Deus. Mas também existe outro terreno onde a semente cai, a terra é boa, não importa, vem o sol, vem a perseguição, vem a zombaria, vem os cuidados do mundo, vem os prazeres, vem as riquezas, vem a fascinação deste mundo, mas a planta fica firme ali. Pode vir o vendaval, vem as perseguições,
Aconteça o que acontecer, a planta está firme, sofre as provações, passa pelas dificuldades, e essa planta cresce e produz 100, 60, 30 por um. Então essa é o terreno que recebe a palavra de Deus com alegria, mesmo apesar das dificuldades, perseguições, zombarias, críticas, não importa, ele continua firme, seguindo a palavra de Deus. Então essa semente cresce e frutifica para a honra e glória de Deus. Você que está me ouvindo, eu não sei que tipo de terreno você é, onde você se encontra nessa parábola, mas eu sei que de alguma coisa você é, algum terreno tem. Não sei se o seu coração está endurecido, eu não sei se o seu coração está pesado, não sei se tem rocha por dentro, não sei se os espinhos dessa vida têm te sufocado, têm te prendido, não sei se você é uma boa terra, eu não sei. Eu sei que não importa. Se você sentir um coração endurecido, Jesus pode te dar um novo coração, Jesus pode mudar o seu coração. Se você que sentir que tem angústia, tem perseguição na sua vida, Jesus pode te dar força para vencer. Tem os espinhos, tem os cuidados, tem as riquezas, as coisas que te atraem, Jesus pode te libertar. Ele pode fazer de você um terreno novo, um terreno frutífero, uma terra boa e produtiva. Só Deus pode mudar o coração, só Deus pode mudar a vida do ser humano. Mas você precisa buscar a Bíblia, buscar a Deus, você precisa orar, você precisa estudar a palavra de Deus, estudar as Escrituras, e então sua fé vai crescer e Deus vai usar o seu poder e transformar a sua vida. Vale a pena você experimentar. No capítulo 24 de Mateus, o verso 35, Jesus diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é eterna, ela não passa jamais, ela dura para sempre. Muitos homens do passado tentaram destruir a Bíblia, tocaram fogo, perseguiram os cristãos, mataram, queriam que as pessoas se calassem, mas a palavra permanece até hoje, porque Deus disse que sua palavra é eterna, que ela não passará. Em Isaías capítulo 40, verso 8, Deus diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Não importa do que o homem faça, a palavra de Deus vai durar para sempre. O próprio Jesus usou a palavra de Deus nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de tentações no deserto. Quando Satanás veio ali oferecendo coisas, que diz: transforma essa pedra em pão, Jesus usou um texto do capítulo Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que diz o seguinte: ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. São palavras de Jesus. Quando Satanás diz: transforma essas pedras em pão, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Está lá, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Jesus usando o Antigo Testamento, as Escrituras, para poder se defender das armadilhas do inimigo. Então leia a Bíblia, guarde os textos na sua mente. Diz o salmista: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus que pode nos fortalecer, nos guiar, nos levar para a salvação. E Jesus diz que tem uma bênção para as pessoas que são estudiosas da palavra de Deus. No Lucas capítulo 11, verso 28, Jesus disse: ele porém respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então felizes as pessoas que ouvem a palavra de Deus e guardam as coisas no coração, e obedecem e colocam em prática na sua vida. No capítulo 1 do Apocalipse, verso 3, está escrito o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Então feliz aquelas pessoas que lê, que sabe ler, que lê a palavra de Deus. Feliz aquela que não sabe ler, mas ouve a palavra de Deus. Feliz aquela pessoa que guarda as coisas que estão escritas na palavra de Deus, porque o tempo se aproxima. Então a Bíblia é um livro importantíssimo e Deus se importa muito com todas as coisas. No capítulo 22 de Apocalipse, o verso 18 e 19, está escrito o seguinte: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, quero dizer o seguinte: que Deus possa abençoar você no estudo da palavra de Deus. Leia a Bíblia, peça a orientação de Deus, ore a Deus para te dar compreensão da palavra de Deus. Nós vamos fazer alguns temas referentes a como compreender melhor a Bíblia. Que Deus possa abençoá-lo ricamente nesse estudo. Que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Que a palavra de Deus possa semear no seu coração, possa crescer e frutificar para o reino eterno. Que Deus o abençoe.
É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.